Olá, hoje eu vou falar de Miqueias 6, que fala sobre Deus e o seu povo em juízo. E o capítulo inicia dizendo: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Aqui o capítulo inicia com o profeta Miqueias ordenando ao povo israelita a dar ouvidos, a dar atenção à voz do Senhor Deus quanto ao comportamento e a forma de viver que o povo estava tendo, tanto entre si quanto com o próprio Deus. Comportamento e atitude que seriam motivos do juízo do Senhor vir sobre o povo, num julgamento sem precedentes na história, a ponto de fazer com que os montes e os outeiros fossem abalados por testemunharem a ação do Senhor sobre o povo de Israel, um povo especial de Deus. Tudo isso porque o pecado pesava demais sobre aquela nação, aquele povo. Então, não haveria outra forma do Senhor lidar com aquele procedimento errado do povo de Israel, a não ser através de uma controvérsia, quer dizer, através de ele ir contra as atitudes que Israel estava tomando. E essa atitude se daria na forma de um juízo. E segue o texto dizendo: Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Bem, após chamar o povo para dar ouvidos ao Senhor, Miqueias lança duas perguntas feitas por Deus: Que te tenho feito? E com que te enfadei? Perguntas que fazem com que o povo pense e analise como é que Deus tem procedido com eles e faça as suas reflexões. Essas perguntas deixam transparecer uma sensação de indignação da parte de Deus. Ele as faz para provocar que o seu povo leve a mão à consciência e reflita nos momentos que ele teve. Ele esteve presente em todos eles, em todos estes momentos. Ele deu proteção, sustento, livramento de investida dos inimigos. Ainda assim, os israelitas se mostravam ingratos, ignorando todo o agir de Deus em favor do seu povo. A primeira coisa que Deus fez, e fez questão de lembrar a esse povo, foi que Deus os libertou do Egito, usando pessoas que tinham profundo relacionamento com ele. Deus protegeu a nação das investidas de Balaque, que foi o rei de Moabe, que lançou maldição contra o povo no deserto, de que eles ali morreriam. Mas Deus levantou Balaão para transformar toda essa maldição em bênção. A terceira coisa que fala é que desde Sitim até Gilgal, quer dizer, Deus está mostrando que desde a saída do Egito, daquele pedaço ali onde eles habitavam como escravos,
em toda a caminhada pelo deserto, até alcançarem a terra prometida. Deus foi fiel e esteve presente entre o povo. Nada lhe faltou, nem água, nem comida, nem proteção. Tudo isso foi feito para que Israel entendesse o amor e a fidelidade divina que Deus tinha por este povo, uma fidelidade que era cheia de justiça. E o texto continua: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aqui o profeta ele mostra, ele faz o povo refletir sobre o assunto. Ele faz o apontamento de algumas declarações para fazer o povo relembrar sobre o cumprimento de como demonstrar a sua verdadeira fé e obediência a Deus, que diverge em muito do povo aquilo que ele tem cometido, que é prestar holocausto, sacrifícios de sangue, coisas que não é bem isso que o Senhor quer. Não é isso que agrada ao coração de Deus. O que agrada ao Senhor é que ele ande em justiça e praticando um bom comportamento. Se ele agir assim, com temor a Deus e amor ao próximo, as demais coisas que são sacrifícios, esses podem ser ignorados, porque o sacrifício é feito justamente para pedir perdão a Deus por não ter cumprido aquilo que ele quer. Então, ele esclarece que Deus não quer apenas que o seu povo cumpra rituais de formas repetitivas, mas ele tem uma transformação nas suas ações de vida, mas que manifesta mudanças reais, como praticar a justiça, que são as exigências dos mandamentos divinos, amar a misericórdia, que é a lealdade, a bondade, a fidelidade e a graça de uns vivendo com os outros, e andar humildemente com o teu Deus, quer dizer, uma submissão e dependência total a Deus, reconhecendo que é dele que vem todas as coisas. A seguir, o capítulo vai falar sobre a injustiça que o povo tem praticada. Essa terá um castigo sobre o povo. E continua dizendo o texto: a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria ter nele um nome. Ouvi, ó tribo, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa na sua boca. Então, continuando o capítulo, Miqueias volta a falar sobre o pecado de Judá, expondo que em Jerusalém, o centro daquela nação israelita, quais eram os pecados que eles estavam cometendo. Por outro lado, ele explica que aqueles que procuram andar em retidão, os que são sábios, estes reconhecerão o juízo de Deus como método de disciplina ao seu povo, que usa da calamidade como meio pedagógico para disciplinar o povo do seu amor.
E nesse intuito, Miqueias expõe que Deus não pode suportar os tesouros da impiedade na casa do ímpio, ou seja, as riquezas acumuladas de forma enganosa, fraudulenta e através da exploração do povo. Pois este efa minguado, quer dizer, é uma medida bíblica para se pesar grãos, farinhas e cereais que costumava variar de acordo com o tipo de grão que estava sendo pesado, de 17,6 gramas a 22 litros, as balanças falsas que eram mal ajustadas para poder pôr menos mercadoria e pôr como se valesse mais, pesasse mais, e os pesos enganosos, que eram também aqueles pesos que nas balanças antigas elas eram pratos que ficavam alinhados. De um lado se punha alimento e do outro se colocava pesos para ver quanto é que aquele alimento tinha que subir para dar a medida que a pessoa queria. E muitas vezes esses pesos eram adulterados. Ao invés deles medirem aquilo exatamente que era escrito na representação de cada peso, dentro deles, às vezes, tinham objetos de maior peso para poder vender menos mercadoria pelo um preço maior. Tudo isso usado pelos comerciantes de forma habitual, meios enganosos que empobreciam cada vez mais as pessoas vulneráveis, impedindo que elas ajuntassem riqueza e pudessem assim mudar um pouco o seu estilo de vida. E o texto continua: assim também passei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás as azeitonas, porém não te ungirás com o azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho, porque observastes os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andastes nos conselhos dele. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos povos da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Aqui o capítulo 6 ele encerra com o profeta Miqueias entregando o aviso de Deus, de que por consequência de todo esse mal portar, o povo de Judá receberá terríveis consequências dadas suas desobediências, consequências que virão da parte de Deus. O castigo divino virá de forma de uma devastação total, de uma completa sensação de abandono, a ponto de fazer com que a fome corroa a sua carne, que o povo emagreça, pois nada do que fizerem prosperará. Todo o trabalho das mãos dele, da agricultura, será vão. Assim, por mais que eles pisem a azeitona e formem o azeite, este será tomado deles, seja por ladrões ou seja porque não dará certo, de forma que não haverá como ungir suas feridas. O vinho as frutas que ele pisar para fazer o vinho, este não servirá de bebida de alegria, porque também se perderá, seja por roubo ou porque ele vai tornar-se em vinagre. O trabalho de suas mãos na agricultura, todo este será vão. A abundância e a prosperidade se tornará em escassez. E o pior de tudo é que eles ainda seriam entregues à espada, à invasão de outros povos, como, por exemplo, a Babilônia e a Síria.
Tudo isso por seguirem os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe e andar em seus conselhos, ou seja, por terem tornado idólatras e praticarem injustiças sociais, por oprimirem os povos. E como punição por todo este comportamento, Jerusalém e toda Judá se tornaria motivo de vergonha, desprezo e zombaria entre as demais cidades da região. Ela perderia sua identidade de povo de Deus, de um povo amado. Isso passaria a ser a identidade de um povo que falhou no seu modo de viver segundo as exigências de um Deus verdadeiro, o Deus da própria cidade de Judá. Então, isso que mostra Miqueias 6, que Deus, ele julgará o seu povo e trará sobre ele um forte juízo por causa de suas más ações e comportamentos. Espero que essa mensagem possa ficar gravada no nosso coração, de que toda boa obra ela é recompensada. De igual modo, tudo aquilo de mal que nós fazemos, um dia ou outro, ele volta sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, faça inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim.